nós leremos apenas o verso 15. Gênesis 3, 15. Esse texto da palavra do Senhor, ele se encontra no momento onde Deus coloca a punição para a serpente. Eu não vou destacar outros versículos, porque hoje é uma noite especial, noite que nós celebramos a Páscoa que é a ressurreição do nosso Salvador, a morte e a vitória sobre a morte no terceiro dia, que foi o domingo. Então, hoje, de modo especial, eu quero trabalhar com a igreja a importância de compreendermos o amor de Deus, as promessas e o cuidado que nós temos que ter com a sua palavra, e uma chamada ao quanto que nós muitas vezes somos displicentes a esse amor. Nessa noite, então, eu quero colocar como tema o seguinte tema: o amor de Deus demonstrado pela obra da cruz. O amor de Deus demonstrado pela obra da cruz. Mas, pastor, você vai ler Gênesis 3, 15? Como é que está aí na sua Bíblia? Na minha está aqui assim, capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite. Te adoramos e te bendizemos, Senhor, por cada família aqui representada, por cada criança desta igreja que nos visita, que o Senhor possa fortalecê-los espiritualmente dia após dia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações. O Senhor tem levantado servos para trabalhar na tua obra. Nós te louvamos porque o Senhor responde às nossas orações. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de toda a glória. A obra é do Senhor, o reino é do Senhor, a igreja é tua, Senhor. E nós queremos aqui, Senhor, cada dia mais estarmos sintonizados na tua palavra, na direção do teu Espírito. Ilumine o nosso coração nesta hora, diante da tua palavra que foi lida e também será ministrada, lida, que o teu Espírito nos ilumine e nos capacite a compreendê-la pela ação do Senhor em nós. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Possivelmente, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, seja o versículo que a igreja aqui poderia falar de cor. Dá conta? Por quê? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para não pereça, mas tenha a vida eterna. É possível que seja o versículo mais emblemático, porque ele resume de uma maneira maravilhosa. E eu posso dizer que Gênesis capítulo 3, verso 15, nós teríamos dificuldade de citar ele aqui de maneira decorada. Mas Gênesis capítulo 3, verso 15, ele é para nós da mesma magnitude, podemos dizer, de repente, não com tanta clareza como foi Gênesis 3,16, mas contendo o amor de Deus em nosso favor. O amor de Deus em favor daqueles que Ele mesmo escolheu. A palavra diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Eu já disse, Deus está trazendo uma sentença para a serpente, mas não a serpente, o animal apenas.
Lá em Apocalipse diz que a grande serpente, na verdade, é Satanás. E a palavra de Deus, ela nos apresenta que até mesmo para o próprio animal também teve, ela vai rastejar, tem a passagem aqui que vai citar isso, mas que o descendente, agora, a descendência dos filhos do diabo, inclusive seus anjos, que são os demônios, eles terão uma oposição. E a oposição dessa descendência maligna está aqui no texto. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência maligna, e quem? Como é que está no seu texto aí? E o descendente dela, da mulher. A palavra de Deus nos apresenta aqui que o descendente da mulher seria aquele que feriria a cabeça da serpente. Uma serpente, a gente sabe, né? Para matar, esmagá-la, é pela cabeça. E diz o texto bíblico que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. E essa serpente, ela provocaria um dano controlado. O que é uma ferida comparado com a cabeça esmagada? A palavra de Deus nos mostra que a serpente feriria o calcanhar, mas como nós vimos, o descendente da mulher feriria a cabeça. E meus irmãos, Deus estabelece na sua palavra uma aliança com o homem. Deus não precisava, mas Deus quis. Deus fez o homem porque quis, não precisava. Ele é soberano. Ele estava, ele, o Pai, o Filho e o Espírito, os três, em harmonia perfeita. Mas Deus decidiu criar o homem. E Deus faz um pacto, que nós chamamos de pacto das obras. Deus disse assim para Adão, para Eva: não tome do fruto. O que ele disse foi lei. Nós não temos o registro escrito para Adão e para Eva, mas foi a lei de Deus. Deus disse assim: não tome do fruto. Por quê? Um primeiro aspecto interessante é porque para o homem se relacionar com Deus, o nível é incomparável. Então Deus tem que estabelecer um meio. Deus estabeleceu a sua lei, dizendo: você terá liberdade de escolhas nesse momento, ser humano. E você não pode pegar desse fruto e tomá-lo, comê-lo, porque se você fizer isso é rebeldia contra mim. E você quebrará a aliança que eu tenho com você. E nós já sabemos a história. Adão e Eva quebraram a aliança. Deus é soberano e poderia ter feito o homem eternamente culpado. Poderia ou não poderia? Sim. Deus poderia, inclusive, fazer o que ele quisesse. Mas nós temos na palavra de Deus que esse homem, Adão, Eva, o ser humano, sendo rebelde, Deus agora estabelece um plano de salvação. Nós somos chamados, falei pela manhã, aliancistas. Nós entendemos que o povo de Deus que começa aqui em Gênesis se estende até nós em Uberlândia, a igreja presbiteriana Semear. Louvado seja Deus. Porque nós entendemos que as escrituras, ela traz uma narrativa dessa aliança. Interessante. Muitos nós chamamos de aliança das obras. Mas se você for analisar, ela parece mais a aliança da... O que o homem tinha para oferecer para Deus? Nada. O que o homem poderia fazer para surpreender Deus? Nada. Deus estabelece e coloca ao homem uma aliança dizendo: faça a sua parte. E ele tinha capacidade para fazer, mas ele resolveu se rebelar. A aliança, chamada aliança das obras,
ela é quebrada, a aliança da criação, ela é quebrada pelo homem. E Deus, juntamente com o Filho e o Espírito, olharam para tudo isso e viram uma serpente vitoriosa. Viram uma ação destruidora sobre a criação que Deus havia preparado. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 3, eu vou precisar muito da tela, tá, Cade? Por favor, me ajudem aí. 1 Pedro 3,18, diz assim, 1 Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, aqui na tela também tem, por isso que é bom às vezes você trazer uma caneta, para instruir a igreja, porque como hoje, muitas referências, é bom você ter uma caneta, porque se na sua casa você pode ler com calma, com tempo, se você assim desejar se alimentar mais da palavra, tá bom? 1 Pedro 3,18 diz assim, também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Como é que diz o texto? Está com ele aberto aí? Quem me ajuda? O justo, o justo pelos injustos. Então nós temos agora algo importante a compreender. Deus estabelece com Adão. Deus estabelece um pacto e o homem quebra o pacto. E agora em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus diz assim, eu levantarei um descendente dessa mulher aqui, Eva, e ele fará algo, ele esmagará a cabeça do maligno, trazendo um apontamento não para o esmagamento físico, mas sim para que ele não tivesse nenhuma legalidade. E a palavra de Deus nos mostra que o meio que Deus preparou, sabe como é que foi? Deus falou assim, se nós dermos agora qualquer palavra a eles, pecadores, eles vão quebrar, eles jamais conseguirão cumprir um pacto, uma aliança. Deus estabeleceu na eternidade um plano, e o plano foi o justo pelos injustos. Deus preparou um plano agora unilateral. Deus diz, iremos resgatá-los. E esse plano se cumpre em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz assim, eu vou ler para vocês, 18 a 20, vai estar aqui na tela. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. O homem foi resgatado. Do quê? Dessa vida inútil, marcada pelo pecado, que os seus pais lhe legaram, ou seja, nós recebemos a semente do pecado devido à descendência que nós temos lá de Adão, lá de Eva. Mas olha o que o texto diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Agora eu quero que, se você tiver bom, não está na tela não? Só está eu aqui achando que está. 1 Pedro 1,18, agora o 20. Vamos ler juntos? Teste de visão, vamos lá. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. O plano foi elaborado antes da fundação do mundo, porque ele é antes da fundação do mundo. A relação, quando Deus agora estabelece essa aliança, e que nós vamos chamar de aliança da redenção, aliança da graça, aqui em Gênesis 3,15, Deus está dizendo, eles não foram capazes de obedecer, eles não foram capazes de corresponder, mas nós os alcançaremos mediante o plano de redenção, de resgate. A palavra de Deus nos mostra em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Cristo Jesus. Quando? Quando você nasceu? Quando você se converteu? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
nem sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio das suas obras, dos seus méritos, de Cristo Jesus. Eu quero explicar uma coisa importante. Deus trabalha com outro relógio. O seu aí marca só as horas de hoje. Deus tem um relógio chamado Kairos. Esse relógio de Deus trabalha com o tempo do propósito. Para Deus não existe, ele é o que é? Pós-doc em física quântica. Ele é o perfeito em física quântica. Esse negócio de passado, presente e futuro, para ele não existe. Dá um bug aqui, né, Felipe? Mas é para explicar para você que você foi eleito antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo, Deus preparou esse plano de redenção, sabendo Deus que o homem seria incapaz de vir a Ele. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus nos mostra que Deus estabelece esse plano de resgate, Deus estabelece essa aliança da graça, e diz, um descendente da mulher. Você já pensou a Eva? Eu fiquei sabendo que é menina, já fiquei tudo feliz. Aí Deus fala assim, eu darei para ela o descendente dela, que esmagará a tua cabeça, serpente maligna. Lá no capítulo 4, verso 1 de Gênesis, quando Eva dá à luz a Caim, seu filho mais velho, ela disse, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. E ela ficou cheia de expectativas. Será esse que esmagará a cabeça da serpente? Mas essa era a verdadeira expectativa de todo crente do Antigo Testamento. É por isso que nós temos em Abraão a expectativa quando Deus chama Abraão e diz assim para Abraão, lá no capítulo 3, verso 15, olha só o que ele diz, toda a terra que você está vendo, Abraão, eu darei a você e a sua, mas a mulher dele é estéril, eu darei a você e a sua descendência. É por isso que quando eles ouviram falar que Sara estava grávida, todos os sinos das igrejas, não tinha igreja naquela época, bateram. Está chegando o grande enviado de Deus. Por que você acha que não? Abraão aguardava o descendente da mulher. Abraão não queria apenas um homem que nascesse, reinasse, governasse todas as coisas aqui. Ele aguardava o enviado de Deus, de Gênesis 3,15. Mas não era ainda Isaac, filho da promessa, e que por meio dele, Davi aguardou achando, eu terei o filho que virá a ser o descendente da mulher. E a palavra de Deus nos mostra que a aliança de Deus, agora aqui em Gênesis, traz uma expectativa para cada menino que nascia. Assim foi com Adão, Eva, assim foi com Noé, assim foi com Abraão, assim foi com todos os descendentes do Antigo Testamento. Eles aguardavam o nascimento daquele que seria o vitorioso sobre a cabeça da serpente. E a palavra de Deus nos mostra que Deus estava fazendo algo na história de Israel. Deus, depois de se revelar a Noé, se revela a Abraão, diz a ele que faria dele uma nação grande. Deus promete e cumpre, se torna a nação de Israel, filhos de Jacó, que tem o nome modificado para Israel, e no meio desse povo há essa promessa, é para esse povo a promessa, haverá um dia que o descendente da mulher, ou seja, um macho, um menino, vai nascer,
e vai pisar na cabeça da serpente. Desde os primeiros tempos, tem sido anunciado o evangelho do Senhor Jesus. Tem pessoas que querem separar a Bíblia entre, eu só fico com o Novo Testamento. Meu irmão, você não entendeu ainda as Escrituras. Você tem que vir para a escola bíblica dominical. E a maioria dos presbiterianos, inclusive, não conhece. Acha que a palavra de Deus ela é parte, nós já cumpriu tudo aqui. Ela se revela de Gênesis a Apocalipse, apontando Cristo. É por isso que ela é a palavra de Deus. Você não pode guardar como é que chama aquela caixinha de promessa no seu bolso? Você tem que conhecer a palavra toda. E Deus diz que por meio dessa ação, Satanás, quando faz aquela destruição, quando Satanás olha aquela obra que ele projetou e conseguiu, você já imaginou a sagacidade do maligno? Você acha que ele saiu cabisbaixo ou ele saiu assim meio, eita, arruinei o plano aí, hein? Deu uma boa estragada no projeto, hein? Nós temos aqui, meus irmãos, a promessa quando o homem deveria ser morto. Deus disse, se você tomar do fruto, certamente. E Deus diz, agora, devido ao erro que eles têm, que eles cometeram, eles vão conhecer a minha graça sobre a vida e a história deles. Ao invés deles serem condenados eternamente, eu estabelecerei o plano de resgate. E o plano de resgate foi a restauração do que a serpente havia destruído. O homem, interessante. Deus não coloca a culpa no diabo em hora nenhuma no momento de sentenciar a culpa de Adão e de Eva. Nós não ficamos colocando nas costas do Costa Larga aquilo que não é dele. O homem é responsável pelos seus atos. Ele pode influenciar, mas o homem é responsável pelos seus atos. Ninguém poderá dizer, eu estou no inferno porque o diabo me mandou. Não. O inferno é devido ao pecado que não foi confessado, que não foi Cristo invocado. O homem é responsável. E a palavra de Deus nos mostra então, que agora Deus estabelece um método. O método é a graça. A graça. Deus estabelece um método, mas esse método tem uma parte assim, congruenta, sangrenta. Diz o texto que ele seria ferido. O enviado de Deus, o descendente da mulher, o Messias, seria ferido. E lá em Gênesis 3, 21, nós temos uma demonstração do que será para sempre, até Cristo, a consequência do pecado. Olha só o que diz aí. Felipe, aumenta para mim esse ventilador, por favor. Diz assim, obrigado, meu irmão. O Senhor Deus, vamos ler juntos? O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais uma vida por outra vida. Aqui começa o princípio. Uma vida por outra vida. Um animal foi morto. Ah, mas pastor, é um animal, não é uma pessoa. Estava só apontando no que viria. Você já pensou que cena terrível que Adão e Eva tiveram que presenciar ali? Nunca teve morte, agora houve morte. Para fazer as peles, ou melhor, as vestes, o animal foi morto. O sangue agora será símbolo em todo o Antigo Testamento, que por causa do pecado do homem, Deus disse, haverá derramamento de sangue, porque o meu pecado, ou melhor, o pecado do homem, faz separação entre eu e o homem.
Deus estabelece, nós poderíamos ler lá em Êxodo 12, poderíamos ler em Levítico, Deus estabelece que o animal deveria ser agora sacrificado, o cordeiro. O cordeiro deveria ser sacrificado porque todas as vezes que o cordeiro fosse morto, hoje pela manhã nós estudamos, quantas vezes eles ofereciam sacrifício para o povo de Israel? Uma vez por ano. Vocês têm que vir na escola dominical, está vendo? Uma vez por ano, o sacerdote imolava o cordeiro. Ele colocava a mão na cabeça do cordeiro e falava assim: Deus, vê se isso não é graça. A gente fala, a graça está desde quando Deus chamou o homem. E essa mão do sacerdote na cabeça do cabrito, do cordeiro, falava assim: nós colocamos, imputamos, transferimos os nossos pecados sobre esse animal. E o animal era morto, derramava o sangue, o sacerdote pegava a ponta dos dedos, já leu lá em Números, as pontas do dedo, e ia para dentro do tabernáculo. Lá no tabernáculo tinha um altar, e tinha lá, o que tinha lá? A arca da aliança, dentro a lei, e em cima o propiciatório, uma tábua assim de ouro, 2 querubins, um de frente para o outro, e aí o sacerdote fazia assim, 7 vezes, sangue sobre o propiciatório, e voltava, como diz Arival, de maneira presbiteriana, pegaram uma plantinha, o isopo, chegava na frente da turma assim, ó, igual aqui, eu vou conseguir atingir o Elian lá? Não vou, mas é simbólico, e aspergia, presbiterianamente, está vendo que a gente tem base bíblica? Não é mergulhava, aspergia. Não tem problema quem mergulhou não, tá? A palavra de Deus nos apresenta que agora esse ritual, meus irmãos, é porque Deus estabeleceu que Ele traria a salvação, mas a salvação por meio desse cordeiro é só sombra, é só apontamento por aquilo que de fato substituiria a vida de alguém pela morte de outro. Quem? O descendente da mulher. A palavra de Deus nos apresenta que esse sangue derramado para ter a remissão dos pecados era no Antigo Testamento um apontamento para Jesus. A Páscoa estabelecida, um apontamento para o Senhor Jesus com o cordeiro e os umbrais das portas. Gálatas 3, capítulo 3, verso 8, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o quê? O Evangelho a Abraão. Deus anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você, Abraão, serão abençoados todos os povos. Você acha que Abraão, miserável pecador e mentiroso, seria o Salvador? Mas da descendência dele viria o ungido de Deus, nascido de carne, ou melhor, por forma humana, em carne. É esse apontamento que nós temos. As Escrituras nos apontam que Deus justificaria pela fé, sempre foi pela fé, lá no Antigo, em Gênesis, em Moisés. Hoje, sempre pela fé, jamais qualquer outro meio foi condição para alguém alcançar o favor de Deus. A fé que Deus colocou no coração de Abraão. Uma observação importante, nós temos então aqui, nós temos a palavra de Deus nos apontando que teríamos o descendente da mulher assumindo o problema do homem. E nós temos essa unidade das Escrituras. Um segundo aspecto, o Evangelho em Gênesis apresenta que toda a Escritura, ela é a palavra de Deus anunciando
o que viria. É por isso que eu quero que você abra aí em Lucas 24. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Jesus tem um encontro com os seus discípulos. Jesus aparece aos seus discípulos depois de ressurgir dentre os mortos. E Jesus fala o seguinte com eles, verso 36, 24, 36. Diz assim a palavra de Deus: falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Algumas versões, um fantasma. Só não correram porque estavam fechadas as portas. E Jesus diz: por que vocês estão assustados? Eles não tinham visto ainda Jesus depois da sua ressurreição. E o texto diz: e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Quem sou? Que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus falou assim: pode me tocar. E ele vai além. Ele, como um bom mineiro, não, Jesus não era mineiro, mas ele já perguntou. Olha só, ele vai dizer agora no verso 41, e vocês, tem alguma coisa aí para mim comer? Você já pensou Jesus se apresentar assim? E a palavra de Deus nos mostra que Jesus disse: eu quero comer alguma coisa, mas ele diz mais, ele está vivo, ele está ressurreto, e na frente deles ele vai apresentar a seguinte afirmação, 24, 36, diz assim, 44, 24, 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito. Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Deus zela pelo aquilo que ele já falou e prometeu. E Jesus disse: era necessário. Você já pensou conviver com uma pessoa 3 anos? Ele come, ele deita, ele faz milagres. Mas os discípulos não entendiam muita coisa. De repente, ele morre. Eles tudo ficaram desanimados. Mas ele aparece vivo. E agora ele diz assim: vocês não entenderam tudo que estava escrito. Tudo que estava escrito. E olha, os judeus conheciam as escrituras, viu? Não é igual hoje em dia, não. Conhecia. E mesmo assim vocês não entenderam nada. Aí Jesus está dizendo: era necessário cumprir toda a Escritura. O que a Escritura diz? Era necessário que ele padecesse, sofresse. E olha só ainda aqui, 44. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. Aonde? Na lei de Moisés. Na lei de Moisés você tem tudo, desde o Gênesis até os livros da lei. Aí ele diz mais: nos profetas, você tem o restante anunciando. E nos salmos, tudo que estava anunciado. Por isso que você tem Cristo aqui no Antigo Testamento o tempo todo. Era necessário eu cumprir tudo que foi anunciado. Tudo que havia sido escrito para que se cumprisse. Abra sua Bíblia aí em Isaías 53. Isaías 53 nos mostra algo que eu hoje pela manhã li, e é importante você entender isso. Lá em Lucas 24, 46, eu não li com vocês, mas eu vou ler. Diz assim: está escrito, Jesus dizendo, que o Cristo, o descendente da mulher que foi prometido que livraria. Por quê, irmãos? Adão e Eva foram
condenados. Eles deveriam morrer espiritualmente e jamais ter acesso a Deus. Amém? Não? Sim. Eles mereciam salvação? Não. Mas Deus disse: eu levantarei aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. O que quer dizer isso? Eu levantarei o meu ungido. Eu levantarei não um como vocês, pecadores, mas eu levantarei o justo. Eu levantarei o perfeito. E ele só não contou os detalhes. Que ele assumirá a forma humana. Só podia ser assim também, né? Que ele vai assumir a forma humana, Deus encarnado, e vai assumir uma obra que não é uma obra qualquer. Diz o texto, está escrito que ele tinha de sofrer, verso 46 do capítulo 24 de Lucas, e ressuscitar ao terceiro dia. Abra lá comigo a sua Bíblia em Isaías 53, verso 3, diz assim: 700 anos antes do nascimento do descendente da mulher, o ungido de Deus, o profeta se levantou e disse: ele é desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Vamos juntos? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia. O ungido de Deus, mas falta 700 anos ainda. Mas ele já está anunciado aqui no capítulo 53, 52 de Isaías. A palavra de Deus então nos apresenta que esse que viria, ele tem algumas características. Olha o verso 7 desse capítulo 53. Ele é o cordeiro. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Jesus foi em silêncio. Até no julgamento dele ele se cala. Porque Jesus, ele é o cordeiro. Lembra do cordeiro que recebia os pecados lá naquele processo? Ele é o verdadeiro cordeiro. É ele que pode de fato receber o pecado do homem. E agora, diz a palavra de Deus, verso 8: pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Olha que interessante esse texto aqui. A pergunta é: quem se interessou por um pobre pecador? Quem se interessou pela história de pessoas miseráveis, presas e algemadas no pecado? Quem se interessou quando Satanás dá aquela gargalhada e diz: o pecado agora está neles? O texto nos apresenta que ele, o Senhor, se importou, o Senhor se preocupou. Verso 8. Quem se preocuparia? O plano de amor de Deus se importou. E diz o verso 8: porque ele foi cortado da terra dos viventes. Você já imaginou Deus sendo morto? Que coisa absurda! Mas ele morre, ele é cortado dos viventes. Para quê? Para que você não ficasse na morte eternamente. A palavra de Deus diz mais. Ele foi ferido por causa do quê? Verso 8. Transgressão do meu povo. Olha a importância que Deus sempre apresentou quanto ao pecado. É por isso que você vem no culto. É por isso que você tem que ter uma Bíblia. Porque Deus sempre tratou de maneira muito séria
o pecado do homem. Se a salvação é pela graça, não foi de graça que Ele conquistou a nossa salvação. A obra de Cristo é uma obra onde Ele foi ferido por causa da transgressão minha, sua. Verso 9, 53, 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na morte. E embora não tivesse feito justiça, e nenhum engano fosse encontrado, a sentença de Deus prometeu: se o homem pecar, certamente morrerá, ok? Se Jesus tivesse morrido em nosso lugar, Ele cumpria isso, certo? Cumpriu. Mas não é só. Porque se Ele tivesse morrido em nosso lugar, nós voltaríamos à condição de Adão. Adão poderia dizer, nós podemos dizer, não, Jesus morreu em nosso lugar, e agora nós estamos novamente como Adão lá no início. Mas não, quem morreu não foi o profeta Isaías, Jeremias, Moisés, Adão, Abraão. Quem morreu, olha diz o texto, verso 9, embora não tivesse nele injustiça. O que isso quer dizer? Ele é perfeito, Ele é o perfeito de Deus, e não havia engano algum na sua boca. Aquele que morreu é o Cordeiro perfeito de Deus, e quando Ele morre, Ele substitui a sua morte, e as suas credenciais como perfeito, Deus recebe em nosso lugar. Deus agora atribui os méritos que Cristo possui. Quem Ele é? O perfeito. Deus atribui a Cristo o mediador entre você e Deus, o Pai. Por quê? Porque Cristo possui os méritos da perfeição, os méritos da sua morte, e Ele, hoje, para nós, igreja, é o mediador que nós temos eternamente entre o nosso Pai, o plano resgatador do nosso Pai, para vivermos com Ele para sempre. Aleluia. Para nós caminharmos para o final, Cristo Jesus, o descendente da mulher, não somente morreu, mas trouxe essa dádiva da justiça que era dele, mas que agora foi atribuída a nós, igreja dele. É por isso que você tem um mediador. O que é um mediador? Você tem lá um problema num contrato. Você dá conta de ir lá no fórum resolver os problemas? Você contrata quem? O advogado, o mediador. Jesus Cristo é o nosso mediador entre nós, pecadores, e o Pai que é santo. E toda vez que o Pai olha para você, Ele não olha para você em primeiro lugar, Ele olha para o seu Filho, que é Cristo Jesus. E por isso, você é amado de maneira que reflete o amor de Cristo na sua vida. Tem uma notícia para vocês. Vocês querem ficar com o David Leonardo ou com o pastor Fábio? Pastor, você vai perder. Porque ele tem mais de 1 milhão. Não tem? Tem. Então vocês vão ficar tudo com ele. Misericórdia, se eu ver um crente dessa igreja postar o David Leonardo, eu vou colocar na hora, herege. A Nisa já corre o risco de vez em quando. Eu fiquei sabendo que o rapaz é presbiteriano, pode deixar a oração forte de manhã, Nisa, pode deixar lá. Ele é o menos mal. Tem uma notícia para você. Você não é o bebelô de Deus. Você não é aquele que, olha, sem mim, o que Deus poderia fazer? Deus te ama porque Ele amou o seu filho em primeiro lugar. Mas o plano de amor dele é tão... Você já viu alguma coisa transbordar? Que Ele diz, eu não vou perder toda a criação que eu preparei. Eu resgatarei muitos, e eles celebrarão meu nome num domingo após o outro, porque eles lembrarão, Deus não precisava, mas eu fui alcançado pelo seu amor e pela sua graça. Aí por isso você pode contar do outro lado, eu sei que eu sou um miserável pecador,
mas Deus se importou comigo. Louvado seja Deus. Cristo Jesus é o digno, toda a honra, toda a glória. Não sou eu, nem você. A palavra de Deus nos apresenta? Verso 9. Vou caminhar 10. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo. Eu falei pela manhã, quem já moeu carne? Naquelas máquinas manuais em casa. Deus resolveu esmagar o seu próprio filho. É por isso que você não pode ser indiferente ao culto. Você não pode ser aquele apático. Você não pode ser aquele crente, você não sabe ser crente. Porque Deus moeu o seu único filho. Aquele que é o perfeito. E diz o texto bíblico que Deus se agradou em fazer isso. Para quê? Para entregar a dádiva da salvação a todos aqueles que adorarão, exaltarão o Cordeiro de Deus, que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Lá no céu não vai ter hino, não vai ter cântico, não vai ter coral dizendo, como os presbiterianos, como o presbítero, o pastor, vai ser só louvor dizendo, vivo, digno de toda a honra e toda a glória, é o Cordeiro de Deus, que nos lavou e nos redime, e nos redimiu de todos os pecados. O que eu quero nessa noite apresentar, para nós caminharmos para o final, Deus apresentou o seu plano de salvação, começando em Gênesis, e nós temos até em Apocalipse, esse plano de resgate do homem. Não é universalista. A palavra de Deus diz que são muitos, não são todos. Hoje pela manhã eu estudei com a igreja. Judas frequentava a igreja, dormia perto de Jesus, convivia, e diz o texto bíblico que ele foi eleito para ser o traidor, filho do diabo. Então, ou seja, não é a igreja que vai fazer você servo de Cristo, é uma dádiva. Não tem como, a gente anuncia Jesus, a gente prega Jesus, mas se você é cristão, saiba de uma coisa, você é um privilegiado, é uma dádiva. E não se importa, tem gente que não pega de jeito nenhum, você continua orando para ele, porque é com Deus, você continua orando, dando testemunho, falando de Cristo, mas é com Deus. E a palavra do Senhor nos apresenta, lá em Atos 26, 14, diz assim, 26, 14, então eu perguntei, Senhor, quem é você? Lembra de Saulo? Ele perseguia os discípulos de Jesus, e Jesus apareceu a Saulo, e ele diz, ao que o Senhor respondeu, isso aqui é depois da ressurreição de Jesus, Jesus já tinha subido, assunto aos céus, Jesus disse para Saulo, eu sou Jesus quem você persegue, mas levante-se e fique em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Deus está dizendo, eu vou livrar você dos seus inimigos, vou enviar você para o meio dos gentios, para fazer o quê? Para abrir os olhos deles, e convertê-los das trevas para a luz, e do poder da serpente, de Satanás, para Deus, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados e a herança entre os santificados pela fé em mim, Jesus declarando. Você e eu, nós temos uma dádiva, nós tivemos a nossa vitória porque o Senhor nos converteu das trevas. Você só enxergava esse prédio aqui, ó. Só enxergava o prédio aqui, as crianças, o pastor falando. Seu coração era indiferente, até que o Senhor converte a sua vida.
E você tem alegria na presença de Deus. Você tem alegria na comunhão dos irmãos. Você tem alegria em ler a palavra. Por quê? Porque Deus livrou você, olha o que o texto está dizendo, do poder de Satanás. Que é aquele que condena, aquele que acusa. E agora nós podemos dizer, louvado seja Deus, que no plano de redenção que começou lá em Gênesis, Ele alcançou a minha vida e minha família. Eu tive os olhos abertos, e eu tive a vitória sobre o maior problema que o homem tem, e não é a conta no banco. Não é porque não casou. Não é porque está num casamento com dificuldades. É a remissão dos pecados. Porque o pecado condena. E o pecado tem uma sentença, morte eterna. E o texto bíblico diz assim, vocês serão herança entre quem? Os separados, os santificados pela fé em Cristo Jesus. Tem um grupo aqui separado para a glória do Senhor Jesus? Eu desejo que sejam todos, mas é com o Senhor. Acorde hoje e diga, Senhor, obrigado por esse dia. Eu termino dizendo, a minha conclusão, Jesus é o plano de Deus para salvar você. Jesus é o plano de Deus para nos salvar, mesmo nós sabendo que nós somos pecadores. Um plano de amor, que não foi de graça. Quem viu aquela cena de Jesus? Eles colocam que foi de Jesus, não dá para saber, né? Que está aqui as costas dilaceradas. Quem viu? Está mostrando as costelas assim. Não viram, não? Então, está perdendo. Não está perdendo, não. É uma cena triste. Quem assistiu Paixão de Cristo? Vocês estão precisando ver. Porque o povo ele é mais assim, de vez em quando, tem que ver. Assiste Paixão de Cristo. O filme do Mel Gibson. Um dos melhores que eu já vi. Aquele tipo de sofrimento que nos mostra que de fato o Senhor trouxe o seu amor demonstrado através da cruz do Calvário. Você foi resgatado por um preço muito alto, o perfeito de Deus. E eu digo a você, foi um plano de Deus para alcançá-lo. Ame as Escrituras, meu irmão e minha irmã. Não leia só o Evangelho de João e faz dele uma caixinha de promessa. Ô crente, acorda! Até quando você vai viver assim? Lê aqui uma passagem de João, abre outra. Tem crente presbiteriano que fizer isso, eu infarto. Abre o texto, vamos ver que Deus tem o texto hoje para mim. Vai-te, pecador miserável. Vamos mudar de página, essa aqui está muito dura. Misericórdia. Pensar que isso é verdade. Ame a palavra, diga, Senhor, aumente amor na minha vida pela tua palavra. Anota na sua agenda, eu comecei a ler esse texto e eu vou terminá-lo. Deus fala comigo. Aviva a tua igreja, Senhor. E você diz, começa por mim, Senhor. Ame as Escrituras, porque senão você vai sempre ser aquele pobre, aquele que não conhece o quanto você foi enriquecido pelo amor de Jesus Cristo. Você é mais do que enriquecido, você é chamado de herdeiro de Deus, herdeiro do Senhor. É um estímulo para você ler a palavra. E eu quero terminar orando. Celebre o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus. Nós não temos aqui hoje cabrito, nós não temos pães asmos, nós temos a ceia. Porque Jesus é o Cordeiro Pascal, que morreu na cruz. E eu desejo que você celebre hoje. Jesus disse assim, façam isso em memória para o domingo, memória para a segunda, memória para a terça. Deus, aviva meu coração para que eu possa trazer o Senhor à minha memória todos os dias, nos embates contra a minha carne, porque o teu Espírito está sobre mim. Só a igreja diz amém. É só uma meia dúzia que disse. Eu espero que o Espírito Santo
traga no seu coração a alegria de dizer: eu venço agora o pecado, porque o Espírito Santo está sobre mim, porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou e enviou o Espírito, e hoje eu posso dizer não ao pecado, eu resisto ao pecado, porque o Senhor, o Cordeiro Pascal, trouxe a salvação. Fique em pé, quero convidar